que a igreja precisa saber sobre a política. Na Câmara dos Deputados nós temos uma frente parlamentar evangélica, que hoje nós estamos contando com 46 deputados federais e 3 senadores. Já fomos um número bem maior e o nosso sonho é sermos uma bancada maior. Porque hoje nós somos um número muito grande de evangélicos no Brasil. Fala-se em torno de 30%. Não temos com precisão estes números. Com o seu dinheiro, o governo está fazendo apologia ao homossexualismo. E olha essa cartilha que nós encontramos em escola pública. Uma cartilha destinada aos travestis, com conteúdo pornográfico, estava sendo distribuída em escolas aqui em Brasília. Exatamente essa que está escaneada foi buscada numa escola de 1º grau em Brasília. Se vocês lerem essa cartilha, o conteúdo é nojento, é feio. Ele até teria um objetivo, essa cartilha, se fosse entregue para os travestis, mas não para as nossas crianças. Pode passar, eu não vou ler porque tem menores aqui, não vou ler o que está escrito ali, é feio demais, pode passar. Feito pelo governo brasileiro, política pública, dinheiro público, nós estamos de olho nisso, pode passar. Olha aquela outra cartilha, irmãos. Vocês acham que isso tem alguma coisa de educativo? Feito também pelo Ministério da Saúde, 5 milhões de exemplares foram distribuídos no Brasil. Está falando sobre redução de doença. Olha lá, ensinando como usar o crack. Não está dizendo não use o crack, está dizendo na hora de usar, passe protetor labial. Na hora de usar cocaína, não use moedas, use cartão para você não se sujar. Não use papel, não use dinheiro em papel, use cartões. Pode passar? Olha as cenas, irmãos. Fala sobre sexo anal, sexo oral e sexo entre héteros. Mas no sexo oral explica que para as lésbicas, o prazer das lésbicas está na língua. Vocês acham que os seus filhos de 8 anos precisam aprender isso? Está em escola pública em Brasília. Fizemos uma representação contra o Ministério da Saúde e as cartilhas foram retiradas. O bispo foi muito criticado. Vocês não têm ideia do que ele sofreu por causa dessa cartilha, mas elas foram retiradas da escola. Há 2 projetos que querem legalizar a prostituição no Brasil. O bispo está combatendo isso de uma forma maravilhosa. Os homossexuais estão se mobilizando contra a igreja. Enquanto isso, na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, enquanto se debatia o PLC 122, o tal da homofobia, quando se falava o nome de Deus, manifestantes gays e lésbicas se levantaram e apresentaram uma Constituição, mostrando que ali não valia a Bíblia Sagrada nem a Palavra de Deus, somente a Carta Magna que rege o país. Queremos lembrar o que a Palavra de Deus, a Lei de Deus preconiza. Primeiro, ao criar todas as coisas, ele criou o homem macho e fêmea. E a finalidade do sexo não é apenas a procriação, mas é especialmente a procriação. Tanto nos seres humanos, quanto em todos os demais seres sexuados. Uma declaração fortíssima está em Levítico, capítulo 18, versículos 22 e 23. Com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Nem te deitarás com animal para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. É confusão. Assim diz a palavra de Deus. A igreja precisa descruzar os braços. Que na sua Constituição fala de liberdade religiosa. E nós não vamos admitir, se essa nação nos garante liberdade religiosa, que livros evangélicos sejam queimados em praça pública. Esse foi queimado agora em Campo Grande, com ordem do Ministério Público. O pastor Ademir, em Santa Catarina, foi processado e foi para a delegacia, porque falou que a homossexualidade é abominável diante de Deus. Olha onde nós chegamos. Querem que a gente não leia mais a Bíblia, mas nós vamos estar lutando pela liberdade religiosa. Enquanto isso, no Congresso Nacional, e o Congresso Nacional aprova o acordo entre a Igreja Católica e o governo brasileiro. Que aprova o texto do acordo entre o governo da República Federativa do Brasil e a Santa Sé, relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil.
assinado na cidade-estado do Vaticano em 13 de novembro de 2008. Bispo Rodovalho tentou estender o benefício às demais religiões, mas sempre havia opositores aos evangélicos. Mais um projeto, criando uma situação para outras religiões, apenas retira a laicidade do governo do Estado brasileiro, não só para os católicos, mas também para outras religiões. Nós estamos agravando um problema que surgiu com esse tratado.